Olá, vou chamar a minha companheira de hoje, a Flaviana, minha convidada mais que especial. Oi, Ju. Vou chamar a Flávia pra gente entrar. Oi, Gi! Oi, Tudo bem? boa Boa noite, turma! noite. A Ju tá aqui com a gente já. Oi, Ju! Seja bem-vinda! E, e quem mais? A Sandra. Alessandra Suga. A Alessandra, Gi, é uma menina maravilhosa que foi um presente aí que a vida me trouxe e tem um bebê na barriga dela agora. Olha, ai, que bom que você tá aqui, Sandra, que essa live possa contribuir nesse processo Sim. de maternidade que E- você vai estar vivendo, né? É isso mesmo. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Noite. É o Hidek, ó. O coraçãozinho é azul. O filhinho dela é o Hidek. Ah, gente, vou começar, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou começar aqui para nos aquecer, né? Isso mesmo. E nós estamos aqui como profissionais, mas também como mães, né, Flávia? Super. Como profissionais e nesse momento, principalmente como mães, né? Mães, né? E mães em meio a uma pandemia, né? Muda tudo. Né? Onde tudo mudou, Muda. inclusive a maternidade, né? É isso mesmo. É mês de maio, né? É um mês furtacor, né? E é uma campanha em prol da saúde mental materna. E aí, o que vocês Isso. acham, né? Como que anda a saúde mental de vocês, né? Ai, logo compartilha conosco aqui. É isso mesmo. Muito grato. O Renato é meu, meu parceiro de caminhada aqui, né, Renato? Ei, Renato, muito bem. Seja bem-vindo. Renato casou, né? Que estar nesse processo de paternidade, né? Olha que legal. Gi, desculpa interromper. O teu áudio tá dando umas picotadinhas. Eu não sei se isso é para mim ou se isso é para todos. Que como é que tá? Oi, Marilda, seja bem-vinda. Veja se, vamos ver se melhora. Você mexeu aí. Vocês estão escutando bem? Tá bom o áudio? Agora tá. Tá? Você mexeu em alguma coisa aí. Aham. Pois é, que bom que melhorou. Muito bem. Gente, eu vou começar aqui lendo uma frase, né? De um artigo, inclusive de uma colega, fala um pouco sobre a maternidade e um olhar haitiano, né? Nesse sentido. Os processos físicos e psicológicos envolvidos na maternidade são impactantes na vida da mulher, né? É necessário um olhar sensível sobre o tema para melhor compreendermos, né? Compreendemos que essa mulher, essa mãe, não é? Essa profissão que a gente acaba tendo que exercer e não e como exercer de uma forma leve, né, Flávia? Acho que esse é o nosso, Sim. né? Como exercer esses papéis de uma forma que seja leve, não é? Que seja agradável, focando na saúde mental e física, porque as duas caminham juntas, né? Sim. Sim. E aí a gente queria saber de você qual
qual que é o desafio? Quais desafios vocês têm encontrado nesse momento na vida de vocês, focado nesse tema idade e carreira? Né? Uhum. Quais têm sido a pandemia, a própria idade, conciliar maternidade e carreira, não é? Já, já tem que ter um bom jogo de cintura, né? Para ir, Sim, não é? E é isso aí. ainda, Marilda, seja bem-vinda. E aí, Flávia, qual você acha que tem sido os desafios? O grande desafio, né, Gi? Então, Gi, em primeiro, eu já respondo a sua pergunta, mas em primeiro lugar, eu quero agradecer aí pelo convite, pelo carinho, né? Por nós estarmos aí trabalhando juntas nessa live, de tantos projetos que a gente tem pensado e idealizado juntas, né? Eu para quem não que está aqui e não me conhece, eu sou a Flaviana, hipnoterapeuta, e conheci a Gi lá no nosso prédio de trabalho, como vizinhas de sala, acabamos nos tornando amigas, e aí surgiu uma parceria muito boa de trabalho, né, Gi? E tem coisas no forno, né? Tem coisas no forno aí que estamos trabalhando juntas em alguns projetos para trazer para vocês, pessoal. Então, para as mães, vamos ver se a gente vai conseguir abrir isso para as pessoas, um espaço de bem-estar, algo nesse sentido, né, Gi? Isso, agora mesmo. E, e eu convidei algumas clientes minhas que estão aqui, a Gi é musicoterapeuta, é psicopedagoga, né, Gi? Se apresenta, fala um pouquinho aí, porque as minhas clientes não conhecem você. Isso, então. Eu sou graduada em musicoterapia, especialista em psicologia corporal, né? E sou Uhum, pedagoga, né? uhum, E há anos tenho estado nessa caminhada de atendimento clínico, uhum. caminhada que a gente cresce a cada atendimento, é, e acho que é um prazer, né? É um prazer, eu sinto prazer no meu trabalho, é muito bom. Sim, que bom, meninas. E ao longo da live, Gi, eu vou perguntar algumas coisas para você que as minhas clientes me perguntaram sobre se musicoterapia é bom para bebês, se é bom para as mães que estão grávidas. Daí responde para nós essas coisas na nossa live, porque elas me perguntaram se isso era interessante, se você fazia esse tipo de trabalho. Ah, Gislane, aquela menina que você falou que é musicoterapeuta. Eu falei, isso, aquela mesmo. Ai, pergunta, pede para ela responder na live. Eu falei, então tá bom, eu vou pedir para ela responder, daí você conta para nós Tá depois, bom, conto sim. tá? Então, Gi, sobre essa parte aí da maternidade, dos desafios, né? Eu tenho sentido isso aí há um ano e meio, né? Como mãe. Eu sou uma mãe muito jovem, muito fresca aí nesse sentido de maternidade, então tem muitas coisas que eu ainda estou aprendendo. E eu costumo dizer assim que eu sou uma mãe e a minha filha chegou 2 meses antes da pandemia, então não deu tempo de eu aprender a ser mãe fora de uma pandemia. Eu não sei como que é isso, né? Só que a pandemia, ela trouxe muitas mudanças, né, para a nossa vida. Ela concentrou a gente dentro de casa e aí você teve que lidar com vários desafios que você já teria numa maternidade normal, se não fosse uma pandemia, porque a maternidade, eu lembro assim que na época que eu estava grávida, que eu lia muitas coisas, porque a maternidade é um encontro com a sua própria sombra. Eu falei, não quero saber dessa sombra agora, não. Deixa esse negócio. Não quero ver isso, não. Não, eu gosto da luz, eu não quero ver esse negócio de sombra, né? Mas, óbvio, né? A gente sabe que depois que você tem. O porquê da sombra? E as meninas que estão aqui, que estão grávidas ou que já têm filhos, sabem muito bem do que eu tô falando, né? Que é aquele encontro com as suas dores, com as coisas que te incomodam, com as coisas que são difíceis, né? Que você pensa, ai, nossa, como que é isso? Aí
a sua mãe conta a história de quando aconteceu com ela, a sua amiga conta a história de quando aconteceu com ela, mas é diferente daquilo que você está passando, porque cada uma tem uma história, né? Cada uma tem uma vivência, os tempos mudam. E você é um ser único. Eu acho que o que a gente tem que perceber como mãe é que nós somos seres únicos e aquilo que você está passando com a sua filha, que nem tem, como tem pessoas assistindo a gente aqui que tem filhos de 20 e poucos anos, é importante você buscar ajuda se você precisar de ajuda e estiver sendo difícil, porque a sombra da sua de você com você mesma, aquele relacionamento de quando você olha para tua filha ou para o teu filho, quando você tem que lidar com tudo aquilo e você tem dúvidas ou você tem medos, isso acontece, Gi, eu percebo pela minha experiência de mãe jovem agora, de mãe há pouco tempo, isso acontece quando a tua filha tem 1 ano, mas eu vejo as minhas clientes que os filhos têm 30, 40 anos e continua acontecendo a sombra dentro de você, essas dificuldades, esses questionamentos, né? Quando você é criança, você pensa, será que estou educando certo? Aham, Será que é assim que eu ensino criança? isso. Aí quando é adolescente, puxa, será que esse menino está indo no caminho direito? Não é verdade? O que eu comentava que nós comentamos da pandemia, mas a questão é que a qualquer tempo existem os desafios. É, claro que sim. Isso mesmo. E aí, quando eu vejo pelas pessoas que têm filhos adultos como nós, que veem certos caminhos que os filhos seguem, e aí pensam, nossa, será que eu fiz um bom trabalho? Será que se eu tivesse educado não sei que jeito, o meu filho não teria pego um caminho diferente, né, Gi? Que a gente atende aí, você atende crianças, eu atendo adolescentes. Mas a Gi atende os pequenininhos, eu atendo os jovenzinhos, né, Gi? Aham, isso mesmo, E, sabe? e é uma preocupação constante dos pais, não é, Gi? Sempre, sempre, né? Como eu falei, sempre tem os desafios e é interessante dar uma impressão de que, independente do desafio, parece que mãe anda com um chicotinho, né? A gente se culpa por Sim, tudo, sempre tá se cobrando, se acontece alguma coisa com o filho, né? A gente sempre acha que a responsabilidade total é nossa. é toda nossa, né? Isso. E a questão, né, Flávia, que não existe a maternidade perfeita, digamos, ideal. A ideal é aquela que é a real, né? Digamos, É real, a isso. realidade que cada um tem ali, que cada um existe, né? Por exemplo, a minha escolha foi ter as minhas filhas e Uhum. me dedicar à maternidade, né? Então eu parei de trabalhar, não é? Mesmo já sendo formada, né, Gi? Mesmo, Você fez faculdade, né? não, eu já tinha minha formação, né? Eu Aham. já atendi Já atendia, já atendia. e optei por me dedicar, né, à maternidade ali naquele momento, né, 100%. Porém, é certo ou errado? Eu acho que não tem certo ou errado, né? Sim, Eu acho que essa é uma questão de empatia, né? Respeitar a escolha da mãe que quer ficar ou em casa com os filhos ou daquela que precisa, às vezes, priorizar o trabalho também, não é? sim, sim. Você sabe, uma coisa que eu vejo assim como bem importante, né, Gi, que nós conversamos quando nós estávamos montando essa live, é que a gente precisa, como nós estamos falando da mãe, da maternidade, mas eu acho que a gente precisa pensar como um âmbito ser humano, né? Qual é o combustível? Uhum. Qual que é o meu combustível para eu ficar bem? Para minha mente ficar bem, para o meu corpo ficar bem? Acho que essa palavra combustível, combina muito, muito bem com esse contexto, né? E no sentido de o que que funciona. Uma coisa que eu percebo como importante nós deixarmos claro, e eu levo muito isso para as minhas terapias, para os meus clientes, nas terapias individuais, é que o que serve para você, Gi, não serve para mim. E o que serve para mim, não serve para você. E eu não tenho o direito de te julgar, porque isso é o certo para você. Você está fazendo o que é certo na sua vida, o que você sente que é certo.
e eu tô fazendo o que é certo na minha, o que eu sinto que é certo para mim, né? Então, quando minha filha nasceu, que eu estava no puerpério, eu tenho assim uma relação muito legal com as minhas primas, a gente troca muitas figuras, e aí uma das minhas primas falou assim: nasceu a sua filha, a placenta e a culpa, né? A culpa a menina não tem nem um mês, você já tá aí se sentindo culpada porque o leite, não sei o quê, blá blá, blá, aquela coisa. Eu falei, ela falou, então, Flá, você vai precisar. Então, ela falou assim: lembra que a gente conversou sobre as sombras quando estava grávida? Eu falei, lembro, que esse é um assunto muito que quem estuda sobre maternidade é, fala muito sobre esse assunto, né? Então, Flá, essa é uma parte da sombra que você vai ter que lidar, é a parte da culpa, né? E aí eu vejo assim muitas minhas clientes, ai, Flaviana, será que eu fiz um bom serviço? Será que eu não fiz? Será que isso? Será que aquilo? Entre tantos serás, né, Gi? Uhum, uhum. Qual que é o combustível que funciona para você? Sabe que me veio também, Flávia? É a questão da identidade, né? Quantas Uhum, vezes, quando a gente se torna mãe, a gente se perde na nossa identidade, né? A gente acaba deixando sim, de ser a Gislane, de ser a Flaviana e sendo a mãe, não é? a mãe é. E se reencontrar, não é? Muitas vezes é se reencontrar e trabalhar esse autoconhecimento mesmo, porque às vezes eu já nem sei mais o que me dá prazer, aquilo que eu gosto, porque daí a gente vive em função, às vezes, do outro, mas como eu vou cuidar bem do outro, né? Se eu não estiver Sim, bem e se eu não estiver também me cuidando e sendo cuidada, não é? isso. É isso mesmo. Então, tem aquela fala que pode ser um pouco chavão, mas eu percebo que ela é uma fala bastante importante, né? O que que dá certo para você? Se você mantiver alimentos saudáveis, vai te fazer bem? Assim, para mim funciona. Ah, para outras pessoas é o exercício físico. Preciso fazer esse exercício físico. Se eu não fizer exercício físico, eu não dou conta. Ah, para outras pessoas é a saúde mental, o apoio familiar, o apoio do esposo, as mulheres que são mães solteiras têm o apoio da creche, têm o apoio da escola, porque elas precisam deixar os filhos na escola, independente da idade, para elas poderem trabalhar e ajudar a prover o sustento dessa criança. Então, eu tenho a questão da espiritualidade, né? E cada pessoa, sendo mãe ou não sendo mãe ainda, como temos pessoas aqui que já são mães e que não são mães ainda nos assistindo, o que for bom para você, o que fizer sentido para você, é o melhor. É o melhor e é importante buscar, né, Gil, o quanto isso faz diferença, né? Nossa, muita diferença, né? Um ponto assim que me ajudou muito, parece que a me reorganizar, né? Logo quando eu estava com as meninas pequenas, mas também sentindo falta de trabalhar, né? Uhum, Eu ficava um pouco, acho que num nível de ansiedade, né? A gente quer meio, tipo, abraçar o mundo, né? Porém, um dia, nesse nível de ansiedade, uma amiga minha olhou para mim e falou assim: Você já pensou que há tempo para tudo? Né? Há um tempo para tudo. para tudo. E naquele momento, meu tempo era me dedicar às minhas filhas, né? Aí elas cresceram mais um pouco, eu consegui ir retornando a minha profissão, né, aos atendimentos. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi Sim, fácil, né? Mas eu percebo assim que a gente sempre colhe os frutos daquilo que a gente planta. sim, Né? isso mesmo. E você sabe uma coisa, Gi? Que eu fiz uma live esses dias aí, foi a primeira live do Dia das Mães que eu fiz com a Sandra, e foi uma coisa assim muito legal, que você veja, a minha filha tem 1 ano e meio, as tuas filhas têm A mais nova fez e a mais velha fez 6, 6 e 7, né? 10. 6 e 10. E essa minha amiga Sandra, os filhos dela já são grandes lá, 13, 14 anos por aí, né? E aí ela contando, porque os filhos têm uma diferença muito curtinha entre eles, de 1 ano e pouco, e ela falou assim, que no começo ela não conseguia.
E ela trabalhava fora também, ela ficou um tempo casada e depois que ela foi engravidar. Então ela estava lá, ela é professora, dando aula e tudo. Hoje ela é terapeuta, mas na época ela era professora. E ela disse, Flaviana, eu não dei conta nos 2 primeiros anos deles, porque eles eram pequenininhos, de conseguir fazer, trabalhar e fazer todas as coisas ao mesmo tempo e criar aquelas crianças. Eu não dei conta daquilo. E aí, você sabe uma coisa assim que eu escutei há um tempo e eu tenho certeza que foi de uma maneira muito amorosa que eu escutei isso, apesar de nessa ocasião ter me dado um choque. Eu conversei com uma pessoa, né, falei assim, os filhos dela são grandes, já são maiorzinhos. Eu falei, eu não consigo fazer as coisas. Eu quero estudar, eu quero me espiritualizar, eu quero trabalhar, eu quero sair passear com a minha família, eu quero fazer várias coisas, mas eu não consigo fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Não dá, não tem como. Daí ela dizia, tem como sim. Você vai achar um jeito, você vai conseguir, você vai ver como é que você vai fazer. Tem um jeito, tem que ter um jeito. E aí me caiu como uma luva, assim, quando eu fiz a live com a Sandra de não tem que ter um jeito. O qual é o jeito? É a sua escolha. Se você está sentindo, mas eu tenho. A Gi tem faculdade, várias pós-graduações. A Gi tem uma baita de uma formação, é uma musicoterapeuta maravilhosa, psicopedagoga, formada na parte de psicologia corporal. Como é que você vai parar tudo isso, Gi? Você vai cuidar das suas filhas por 2, 3, 5 anos? Vai. É simples assim. Se você está sentindo, o que eu percebo quando a gente fala de maternidade, e eu vejo que isso é bem forte, primeiro, você tem uma rede de apoio que possa ajudar você para que você volte para a arena. Eu acho que isso é fundamental, né, Flávia? Eu acho que é um dos pontos assim que vai enquanto mulher ter uma rede de apoio para a maternidade, né? Se você não tem, gente, procure ter, né? Pelo menos umas Isso. 3, 4 pessoas que você se identifique, que esteja vivendo o momento que você tá vivendo. Tá vivendo. Isso. Sabe, quando eu falo rede de apoio, né, Gi, é a escola, ou o berçário, enfim, as mães que precisam, necessitam trabalhar porque não conseguem passar essa primeira infância com os filhos e tá tudo bem, porque isso é absolutamente normal hoje em dia as mulheres não conseguirem ficar com os filhos ou por escolha ou por necessidade. Às vezes a mulher quer ficar, mas ela não tem como, porque precisa ajudar a prover o sustento da casa, né? Então, assim, tem essa rede de apoio, mas tem a rede de apoio que são as suas amigas, né, Gi? São as pessoas que você troca, experiências. Eu sempre falo para as meninas que acabaram de ter filhos, que aí, assim, o que elas escutam das mães que já são mães há muito tempo, parece que as ideias não combinam, assim. E o que eu percebo que está super sintonizando é busque as suas amigas que tiveram filhos recentemente. Elas passaram por coisas que você está passando, e como elas são mães de agora, desse período, a pomada que ela usou no bebê é a que tem no mercado para comprar, não é a que tinha 20 anos atrás. Não é a que tinha quando eu nasci. Então, tem outras. Tem. O que que você... tá acontecendo isso com o meu bebê aqui, ó, com o meu filho. Tua filha tá na escola, Gi, tem 7 anos. Como é que foi o processo de alfabetização quando estava lá no 6, 7? Como é que foi isso? Tô com tal dificuldade, Gi. O que que você fez quando você passou por isso? Essa, essa troca de figurinhas, essa troca de, de conversas com as nossas amigas, que sejam terapeutas, que não sejam terapeutas, que é a manicure do salão, que é a cabeleireira, que é a pessoa que você se relaciona. Isso às vezes, né, Gi? Vale tanto, não vale?
Oi, Gi? Oi, oi. Tá dando uma. Tá ouvindo? Tô escutando. Aham. Tá dando uma. Né? Então, essa rede de apoio ela é tão importante tanto quanto uma terapia, por exemplo, né? Isso. Aham. Freud já dizia, né, que uma boa conversa pode ser terapêutica. Não é terapia, né? É diferente de ser terapêutica, né? Essa Pode ser questão terapêutica. também me veio muita questão assim da Mulher Maravilha, né? Que a gente tem que dar Ah, tudo, né? E assim, ótimo, Gi, fale sobre isso. se não der, tá tudo bem, né? Tá tudo. Tá tudo bem. Aham. Eu acho que a busca pelo equilíbrio é o grande desafio, né? Porque Isso. como se olhar, né? Não deixar, às vezes, seus objetivos, os seus sonhos, não é? Morrerem, mas você também quer dar o melhor para os seus filhos, não é? Isso. E Isso mesmo. mesmo uma mãe que trabalha o dia inteiro, uma que fica o dia inteiro. A questão não é essa. A questão é a qualidade de tempo que se dá nessa relação, né? Porque não adianta também eu ficar o dia inteiro em casa e ficar no celular sem ter esse contato, né? Olho no olho, de dar atenção mesmo, né? De separar um tempo ali. É, Sim. então, assim, é o que a gente falou, cada um na sua realidade, fazendo aquilo que é melhor no momento, não é? Quem não escutou Isso. nesse período de pandemia a frase, né? Respira e não pira, Respira e não pira, isso mesmo. né? É respirar e fazer aquilo que está ao alcance. Às vezes a gente sofre porque a gente quer ser a Mulher Maravilha, que muitas vezes a sociedade impõe, não é? E Isso. muitas vezes a gente paga um preço alto por isso, né? Muito alto. Estar correspondendo a essas expectativas, não é? Por exemplo, é, quantas vezes, claro que eu me senti, muitas vezes assim, parece que eu estava meio fora, não sei, de moda, porque eu estava me dedicando apenas à minha filha e não estava no mercado de trabalho, entende? Parece que você é, é, Ficou para trás, parece, né? isso. Aham. E não. Não, porque a maternidade também ensina muito pra gente, né? E quando Oh, a gente cresce na sim. prática e inclusive no nosso olhar, ampliar o nosso olhar para essa mãe que muitas vezes vem buscando um atendimento, vem buscando um apoio familiar, né, no próprio Uhum. território, e a gente consegue ter esse olhar amplo. Não olhar, por exemplo, eu que atendo criança, não olhar ali em si só a criança, mas conseguir olhar esse núcleo familiar, né? Porque que Isso. a gente parte do princípio, né? Que se uma mãe e o pai estão bem, os filhos automaticamente vão estar bem também. Né? É Sim. importante assim a gente olhar esse núcleo. Quantas vezes eu já atendi sim, crianças, mas percebia que ali quem estava precisando de um apoio eram os pais. Eram os Era pais. uma mãe que Sim. estava extremamente ansiosa, precisando, Cansada. cansada, culpada, não é? É, E sim. esse olhar, a gente acaba desenvolvendo esse olhar de acolher, né? E não de criticar Isso. esse pai ou essa mãe porque a criança está daquele jeito, mas acolher essa família é importante. Isso. Você sabe uma coisa, Gi, que eu percebo? Eu percebo, obviamente, isso na minha vida, mas eu percebo isso bastante nas minhas clientes que vêm, que estão vindo agora com a maternidade nos últimos 15 anos. Filhos até 15 anos eu tenho percebido muito isso. Com filhos até 15 anos. Essas mães, essas mulheres, elas a mulher ela tem uma coisa hoje em dia, né? Que eu não sei se é bem hoje em dia ou se isso já faz um tempo, acho que já faz um tempo, de que a mulher lutou muito para ela conquistar o espaço dela no mercado de trabalho, né? Ela lutou muito para ela conseguir estudar, para ela melhorar de vida, para ela conseguir prover o próprio sustento. Se nós olharmos para a nossa história ao longo dos aí, anos e anos atrás, 100 anos atrás, se você for olhar para as mulheres há 100 anos atrás, 100 anos atrás é bem perto daqui.
que eram as nossas bisavós, pouquíssimas delas tinham independência financeira, quase nenhuma mulher tinha, né? Então, qual era a profissão das mulheres? Elas eram costureiras, porque elas costuravam em casa, ou elas eram professoras, que elas davam aula meio período e elas podiam cuidar dos filhos o outro meio período, ou elas trabalhavam na agricultura com a família. Então, as profissões das mulheres há 100 anos atrás, das nossas bisas, era algo muito parecido com isso. Algumas mulheres já passaram pela Revolução Industrial, já conseguiram trabalhar nas fábricas, mas assim, trabalhavam muito duro, né, para conseguir o sustento, para conseguir ajudar. Então, aí o que acontece? Ah, nós nos tornamos independentes. Veio o anticoncepcional aí na década de 80, né? Por aí, 80 e poucos, chegou o anticoncepcional que a mulher pôde escolher quando que ela ia ter filhos ou não. Então, essas escolhas que foram chegando para a nossa vida, elas foram nos dando opções de quando que nós iríamos nos tornarmos mães. Tanto que hoje tem mães que têm filhos aos 22, tem outras que têm aos 25, tem outras que têm aos 43, 45. Por quê? Nós temos agora essa mobilidade. E aí, quando você tem, tudo bem, então tá, eu quero ser mãe, isso é importante para mim, nananã, vai lá, tem o filho. Aí se vê nessa situação que nós duas nos vimos e que muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui, a gente tem certeza que passou por isso, e outras mulheres, nessa época agora que nós nos sentimos impulsionadas pelas nossas carreiras, pelo sangue que a gente suou pra caramba lá para conseguir chegar, conquistar a nossa pós-graduação, fazer todos os nossos estudos, e daí de repente você se vê e fala assim, ué? Que história é essa de ser mãe agora? Não vou mais ter o mesmo rendimento? Esses dias eu falei para um amigo meu, que eu falei assim, olha, eu estou trabalhando, a minha capacidade operacional, estou trabalhando em 1/3 da minha capacidade operacional. Então, eu tenho condições de trabalhar muito mais que isso com os meus clientes. Mas por que que eu não estou trabalhando tudo isso? Porque eu estou numa pandemia, porque a minha filha é pequena, e se eu não fizer um bom trabalho aqui agora, a base é agora. Isso. E é pensar assim, tá tudo bem. E tá... Tá tudo certo. Mas, Gi, aí é que tá. Tá tudo bem, mas o, o quão difícil é para as nossas mães, mulheres hoje que são nossas clientes, né? Que estão no nosso consultório, olhar para isso e falar assim: beleza, você fazer almoço para as tuas filhas, Gi. Você quer estudar hoje? Ganhar um tempo na cozinha? Vai pedir uma marmita para poder estudar um negócio que você quer trabalhar de tarde? Então, essa autonomia de pensamento nós temos muito hoje. E isso faz a gente pensar que certas situações a gente está errada. E não tá, nós não estamos erradas. É verdade. Ó, aqui a Sandra, né, colocou A Sandra. ainda, né, falando lá que das avós lá, e elas eram idosas, né, 50, 60 anos. Nós somos jovens e cheias de vitalidade, né? Mas Isso. me diga agora, né, Sandra, assim, a questão, nós somos jovens e cheios de vitalidade, mas quantas vezes o nosso nível de energia está tão baixo, né? É. E o que a gente pode fazer para recarregar, não é? Recarregar a Isso. pilha, não é? Tem essa Isso. questão do quanto também a gente vai colocando nas nossas costas, se a gente parar para sentir como está o nosso corpo hoje. Sim. Gente, como está o corpo, né? Muitas vão dizer, meus ombros estão pesados, né? Tô com dor no pescoço, dor nas costas, porque a gente vai pegando e só colocando nas costas ali e vai ficando sobrecarregada, não é? E aí me veio muito uma frase que é ser gentil, né? Ser gentil comigo. Isso. Seja gentil Sim. com você. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a Sandra, eu estava falando dela agora no começo da live, ela está aqui com a gente. E a Sandra é uma pessoa do meu convívio, Gi, e ela atende as mesmas mães que nós atendemos, o mesmo modelo. Porque esse modelo da Mulher Maravilha que nós temos hoje, da mulher que faz, da mulher que acontece, da mulher que é empresária,
Não tem nada errado em você ser essa mulher bem-sucedida, tá tudo bem. A questão é que quando você decide ser mãe aos 30, aos 40, enfim, quando você decidir ser e der tempo e tiver óvulos para isso, tá tudo certo, né? Porque nós temos aí a questão dos óvulos sadios para nós conseguirmos sermos mães, né? Essa é um incômodo, um desconforto que tem gerado eu tenho percebido muito isso. E aí, né, Gi, entramos nós terapeutas para conseguirmos ajudar essas clientes a entenderem todo esse desafio que elas estão passando, e quais são os caminhos que a gente estava falando no começo da live, né? Qual que é o combustível que mantém você de pé, que mantém você bem? Então, olha, você tem, graças a Deus, condições de talvez o seu esposo, o seu namorado, prover o sustento seu e do seu filho, e agora você pode dar mais atenção a essa criança por um tempo, 6 meses, um ano, 2 anos. O que que você pode fazer? Porque só, né? Ó o que eu vou falar. Só ser mãe parece que você não faz nada, né? Que você só fica em casa com a criança, né? Ou com os filhos. Ai, a gente E é o serviço, não tem fim, né? Não serviu não tem fim, é infinito. pra Você troca uma fralda, você faz isso, né? As tuas não tem mais fralda, né, Gi? não, não. Mas agora tem um monte de outras coisas, né? Tem, aham. E a minha fase é a escola online, não é? E daí Escola online. acaba tendo mais uma função agora que é acompanhar essa criança junto, né? Em casa. E muitas vezes a gente tinha ajudante nesse período de pandemia. Quantas não podem, não preferiram não ter, né? Pela questão da Sim, mídia. Então aumentou um pouco os nossos papéis, não é? aumentou, né? Tem mais agora, né? Aham. Já tinha bastante, Gi, agora tem mais. Sabe que me veio a Reich, ele diz assim, né, que na gestação, né, e que Travadinha. travou? Travou? Travou. Fala de novo, Gi Reich. Reich, ele diz que ali na gestação a mulher, né, tem o útero ali para o bebê e o Uhum, útero dessa mãe. Quem que acolhe essa mãe normalmente é o parceiro, né? Porém, uhum. nem sempre também essas mães têm esse útero, digamos assim, né? Esse papel Esse acolhimento, de né? acolher, aham, isso, né? E o quanto é importante, né? Isso. Às vezes a gente não, às vezes a pessoa não tem o parceiro, mas pode ter ali uma mãe, alguém que faça, né, esse papel de útero, né? De acolher. De acolher. Você sabe, Gi, é uma coisa que eu vivi isso e eu vejo isso muito. Tem algumas clientes nossas aqui que eu sei que elas têm filhas com 30, 20 e poucos anos, né? E quando a minha filha nasceu, aí o bebezinho nasce, vai lá, o tal vô, a avó, o pai, né, o seu parceiro tá lá no vidro, olhando a criança, sendo limpa, sendo colocada lá naquele berçáriozinho que fica até a mãe chegar de volta, né? E aí eu me lembro que a minha mãe me falou, minha mãe disse assim, todas as pessoas estavam preocupadas com o bebezinho que tinha nascido. E eu só ficava olhando para a porta do centro cirúrgico esperando você sair de lá. Que horas que vai passar essa menina aqui? Cadê? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Então, a importância dessas mulheres que estão nos ouvindo hoje, dessas mães adultas e que já são, que não têm mais filhos crianças, que têm os filhos grandes, a importância dessa mãe, se você tem uma filha mulher, que é acolher essa filha que está na fase da Mulher Maravilha agora, querendo conquistar todas as coisas e está tudo certo em relação a isso. É, se não tem filhas mulheres, né, Gi? Muitas mulheres têm filhos homens. O quão importante é você acolher esse filho nessa fase de paternidade, que nós estamos falando das mulheres aqui,
Mas é muito assustadora a paternidade para o homem também. Porque de repente aquela mulher que era namorada dele ou que era esposa dele, ela se tornou mãe. A cabeça dela mudou. Muito, mudou muito, né? Ele se assusta com isso, que ele fala, gente, como essa mulher mudou? Essa mulher é a minha esposa, essa mulher é a minha namorada. Como é que eu faço para lidar com isso? E normalmente a sogra, ela é uma pessoa que não está tão próxima como a mãe é, da, 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 da mulher ali, né, que teve o filho ou o bebê. E o quão importante é essa mãe é, dar o apoio para esse homem que acabou de se tornar pai. Uhum, uhum. É, O quão importante é, porque agora ele tem um papel de pai nessa família. isso, E ele não pode se assustar? Porque o homem tem que ser forte? isso. Não pode se assustar? Como assim? Aham. Se assusta, todo mundo se assusta. Somos todos humanos, né, Gi? Sim, claro. É, Flávio, nosso tempo voa, estamos com 42 minutos, então a gente podia deixar 42 minutos. dicas aqui, né, para as mulheres, para as mães. Você perguntou da música, né, para as gestantes, Da musicoterapia. para terapia, como que a gente pode utilizar a música, benefício nesse, para fortalecer esse vínculo, né, mãe e filho, né, Uhum, uhum. e desse vínculo. É, A música você pode colocar para esse bebê escutar do quarto mês em diante, o ouvidinho já está ali desenvolvido, né? Já está escutando, mas mesmo antes ele está sentindo as vibrações, não é? Está sentindo Tá sentindo o que a mãe sente, isso que é mais né? isso mesmo, as emoções, as angústias, as dores na alma, assim como as alegrias, né? Isso. Então, assim, a música ela pode ser, pode beneficiar essa mãe e esse bebê, não é? Assim. Ali. É um Uhum. momento Independente do tempo, né, Gi? independente do tempo. Então, assim, realmente parar, colocar uma música que te faz bem. Ah, tem uma música certa? Não tem uma música certa, né? Aquela que te dá prazer, aquela que te faz bem, aquela que te acalma, aquela que é agradável, não é? Falando Isso. da terapia que cada um tem uma identidade sonora, uma identidade musical. Então não existe a música certa. A música certa é aquela que realmente você escolhe porque te faz bem. Uhum. Se te Sim. faz bem para o bebê também, né? Já foi comprovado em pesquisas que se o feto ali escuta, vai escutando, depois de nascido, se você coloca, acalma aquele bebê também, não é? E aí em diante também estimular o bebê através da música, porque quando você vai cantando, ele já vai estimulando a questão da fala, porque antes de falar a gente escuta, né? Para depois a gente. Sim. É, ela vai ser usada ali para um benefício enorme, né? Tanto no desenvolvimento cognitivo quanto emocional, fortalecimento de vínculo, né? Ali estreitamento Sim. afetivo, né? Então, e Uhum. para as mães, assim, eu diria que quem já tem os filhos maiores, né? É, eu acho que tirar um tempo, né, para si, para se escutar. Teve uma pesquisa, ela foi feita por uma psicóloga lá na Bahia, e a pesquisa, o objetivo era que aquelas mulheres, aquelas mães, elas meditassem todos os dias 15 minutos, né, independente Uhum. do que fosse, era importante que elas tivessem, que ela fizesse aquele momento de meditação. Era, era parar, respirar, não é? Fazer uma Uhum. meditação. E Uhum. o nível de ansiedade delas baixaram muito, baixou significativamente, como também elas chegaram até a emagrecer. Por quê? Porque às vezes comia por ansiedade, e ali, através da Claro. meditação, né, deu uma boa baixada naquele nível de ansiedade e a qualidade de vida delas melhorou bastante, né? Então, até Uhum. a gente estava conversando, né, Flávia, nem que seja um momento no banheiro, né? Fechar a porta Fecha a do porta. banheiro, mas é o seu momento, né? Isso. Resgatar, Sim. acho que resgatar sonhos, é,
objetivos que às vezes a gente acaba deixando meio de lado, não é? Num período que os nossos filhos acabam exigindo mais da nossa presença. É, talvez resgatar isso é bem importante, né? Sim. Porque n- você estava falando da. Num primeiro momento, a gente se confunde muito com a nossa identidade, é um resgate muito grande quando os filhos são pequenininhos, porque você precisa se dedicar, você escolhe se dedicar ao que é mais importante naquele momento. E aí, às vezes, coisas que você gostaria de se dedicar, você não consegue. Então, né, Gi, o quão importante é você dar conta daquelas demandas que são mais urgentes e que precisa, e que você acha que precisa daquilo. E quando os filhos estão maiores um pouco, não sei exatamente com quantos anos, porque vai ser quando você conseguir organizar isso. Às vezes o teu filho vai estar com 5, às vezes vai estar com 10, às vezes vai estar com 15. Cada pessoa tem um tempo, né? E aí, o quão importante é esse resgate consigo mesmas, porque o que eu percebo é que a maternidade ela é uma transformação constante. Quando o seu filho tem 1 ano, você é uma pessoa. Quando seu filho tem 5 anos, você é outra pessoa. Quando seu filho tem 30 anos, você é outra pessoa. Porque você vai se transformando com tudo aquilo que você está vivendo, com aquela história que você está vivendo. Então, Gi, eu percebo nessa mesma linha que você, que o quão importante é você encontrar um tempo para você. É o que eu sempre falo para as minhas clientes. Você não consegue meditar uma vez por dia? Não. Você consegue fazer, então, alguma coisa por você uma vez por semana? Ah, não, uma vez por semana eu consigo. 5 minutos? 10 minutos que seja uma vez por semana. Você pode deixar seu filho com o pai dele, sendo seu marido ou não, né? Com o pai, com a avó, com alguém, você pode reservar 10 minutos por você e para você. Isso é oxigenação mental, e física, né, Gi? Isso, aham, isso mesmo. É interessante que você falou, né? Porque as mudanças não são é, só com nossos filhos, mas nós não somos mais as mesmas, né? Há 10 Muda, né? anos atrás, não somos nem emocionalmente, nem fisicamente, não é? Sim, é isso mesmo. Mudamos totalmente, né? Isso. É, acho que priorizar, sabe? É realmente olhar para si e ver quais são as prioridades, né, Flávio? Focar no que Isso. é prioridade. Nesse processo meu, eu aprendi muito a me organizar, a me planejar. Não, não sou 100%, não sou, mas Sim, sim. fui aprendendo, né, pela necessidade. Eu até trouxe aqui uma dica de um livro que é O Guia da Mãe Ocupada. Tem Sim. bastante dicas práticas. Depois a gente pode até compartilhar com vocês algumas dicas, não é? Uhum. A gente também, né, pensando nesse tema, nós estamos preparando algo bem especial também para as mães. Vamos estar divulgando aqui, Sim. com esse olhar de acolher, com esse olhar de trazer mais qualidade de vida, não é? De crescermos juntas, não é? Ter Isso. a rede Sim. de apoio também, né? Exatamente. Porque a rede de apoio, né, Gi, é aquilo que nós falamos. Nós duas aqui nessa live, além de mães, nós somos terapeutas e nós apoiamos os nossos clientes e as nossas clientes, sendo pais, sendo mães, sendo filhos, nós os apoiamos. Mas acima de tudo isso, né, o nosso papel de ser humano é empático Uhum. de um para o outro, né? Isso mesmo. Gi, em homenagem ao Dia das Mães, que agora é maio, né? Tem aqui, ó, um baralho muito lindo que eu comprei, O Poder do Feminino, Medicina para Autoempoderamento. E na minha outra live eu tirei uma cartinha inspiradora para a live. E eu tirei uma cartinha inspiradora para a nossa live de hoje. E eu tenho certeza que essas cartas que vêm são cartas de inspiração e que alguém e alguma coisa dessas que está escrito nessa carta pode soar como
suave, como gostoso, como tranquilo para nossa mente, para nossa vida. Então eu queria mostrar, eu vou postar nos meus stories depois lá, Flaviana Hipnoterapeuta, e eu vou passar para a Gi postar no dela também. É a cartinha da compaixão. Olha que linda essa cartinha que saiu para nossa live hoje. E eu vou ler bem rapidinho, tá, Gi? Uhum. Então, compaixão, essa palavra nos lembra de uma das coisas mais difíceis que podemos fazer por nós mesmas. Às vezes, conseguimos ter compaixão pelo outro que sofre, mas e naquele momento em que o chicote da culpa cai sobre nossos ombros? Quantas vezes nos cobramos por coisas que só foram possíveis daquela maneira? Respira, mulher. Olha que legal. Respira, mulher. A carta da compaixão chegou para dizer que está tudo bem em se perdoar. Está tudo bem não ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, o ser humano perfeito. Ó, gente, olha que lindo. Feito para nossa live, né? Para fechar Para nossa o live. ouro, né? Sim, é isso mesmo. Então, né, Gi, sejam todas sintam-se todas acolhidas. Os meninos que estão aqui, que são pais, sintam-se acolhidos também, porque nós sabemos, né, Gi, o que os meninos trazem para nós, do quão desafiador é também esse papel de pais. Isso mesmo, Flávia. Então eu quero agradecer nesse momento que fizeram presente conosco. Muito obrigada. Flávia, muito obrigada por essa parceria. Obrigada a você, Gi. Parceria de profissão, vida, não é? Com certeza, de apoio, né? Uma com a Sim. outra. Sim, muito obrigada, Gi. Muito especial, assim, esse nosso trabalho em conjunto. E é muito especial, né? Eu nunca... A Gi é a primeira musicoterapeuta que cruzou pelo meu caminho e que fez... que me mostrou o lindo caminhar da musicoterapia como sendo uma terapia também de muita cura e muita conexão, independente da idade que você tenha. Então, eu sou muito grata aí às nossas vidas por terem se cruzado e por nós conseguirmos fazer esse trabalho tão lindo aí com essa turma maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo, gente. Uma boa noite a todos. Um beijo, Flávia. Um beijo. Boa noite, Gi. Beijo. Depois que você salvar, eu compartilho. Tá bom, beijo. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.